Ei, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um encontro do Clube de Leitura de Adorim. Uma alegria imensa aqui com todos vocês, né? Esse ano que é muito especial para nós, porque o Clube de Adorim faz 10 anos. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para trás e pensa assim, poxa, passou muito rápido, né? Nós também seguimos com esse desejo de fazer uma leitura compartilhada, acessível, que seja possível para todo mundo, para todas as opiniões, para todos os clássicos, para todos os modinhas, né? Que seja mesmo esse espaço bem democrático, que a gente possa amar ou não, né? Os textos que nós nos deparamos aqui ao longo das leituras. Nossa escolha da curadoria foi, assim, a gente tem que trazer a grande inspiração do clube, que foi o Guimarães Rosa. Nós já trabalhamos aqui o Primeiras Histórias, já trabalhamos também com Grande Sertão Veredas, então foi uma sugestão, né, trazer A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, que eu acho que, sem dúvida, assim, está entre os 3 mais contos, os maiores contos da língua portuguesa, e eu sou muito fã mesmo, eu falo assim que está entre os 3 maiores mesmo, não é só da língua portuguesa, não, é da literatura universal, e eu adorei reler esse conto, porque é sempre outra pessoa, né? A gente nunca é o mesmo aí. Heráclito já fala, essa água aí já correu, né? Então, eu achei uma experiência fantástica. Espero também que vocês tenham gostado, mesmo com os desafios que podemos encontrar quando nos deparamos com textos de Guimarães Rosa, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse texto. Tem recadinhos, né, Tainá? Nós vamos falar sobre as nossas primeiras datas de agenda aqui com vocês. Vamos falar também sobre esse ano, sobre essa temporada, como que vai ser. E também estamos aqui para ouvi-los, para conversarmos, né, para falar sobre essas impressões de leitura. Então, sejam todos muito bem-vindos. Coloquem aí no chat qual que é a sua cidade, onde que você está, para a gente ver onde que nós estamos, de onde nós estamos falando. Tainá, você quer recadinhos de início Acho que todo mundo que está aqui já é de casa, né? Então, a gente não precisa apresentar o clube mais uma vez. Mas para nós é muito delicioso, dá muito orgulho começar mais uma temporada do clube. Essa temporada que vai ser tão especial, os 10 anos. Muito caminho. A gente estava conversando na curadoria essa semana passada agora, que é um projeto do coração, que só dá trabalho, não dá dinheiro, mas dá muita alegria, dá muita felicidade, dá muito... Né? A gente já viveu muita coisa nesse clube, fizemos muitas amizades, então isso faz valer a pena. Eu acho que é isso. Como a Karina disse, escolher Guimarães Rosa como a primeira leitura do ano, né? Foi decisão unânime, não tinha como ser outro, né? E aí, no final, vou deixar os recadinhos paroquiais para o final do encontro, né? Mas a gente tem recadinho aí sobre as próximas leituras e sobre os autores vencedores também da votação, que eu sei que está todo mundo curioso. Mas tem muita coisa boa vindo por aí, de verdade mesmo. Bom, antes de abrir aqui um pouquinho sobre o livro, eu quero saber o seguinte, vou fazer igual a professora, tá? Levanta a mão quem leu. Todo mundo está muito caixinhas, né? Bom, então, eu acho que a gente pode pular a parte de fazer um resumo, né? Geralmente a gente faz um resuminho da obra, mas basicamente essa história do Nho Augusto, né? Que eu adoro quando o Wisnik fala que é quase que um santo, né? Ele vai falar do Sagariano e ele fala assim, é quase a história de um santo. Então, o texto tem muito esse cunho religioso, isso já é uma marca muito forte em vários textos do Guimarães Rosa,
Mas eu não sei nem se eu gosto de usar o cunho religioso, né? Mas que essa angústia, né? Essa coisa que o Guimarães ele sempre traz de é possível uma redenção para a alma, né? É possível. Eu acho que o Riobaldo vai ter essa questão, né? Aqui a gente vê também. Então, é um texto assim. Eu não sei, eu gosto muito desse texto, e eu achei aquele audiobook que eu mandei para vocês, e eu achei também, em vários momentos, eu fiquei ouvindo as passagens, eu achei muito bom. Eu sou muito fã do personagem, e acho que a forma como os personagens são construídos, mas caso aí alguém não tenha lido, é uma história mesmo de um homem muito encapetado, que era um Augusto, traía a mulher, não ligava para a filha, né, não pagava os capangas dele, e um dia ele leva uma surra, porque a mulher foge com o outro, e ele vai. Ele é quase colocado como morto aí, né? E ele vai ser resgatado por dois senhores que vão ter essa figura muito de figura paterna e materna, né? E ele fica ali mais de 6 anos nessa mudança de vida e se esforçando para ir para o céu, nem que seja porrete, né? Como ele diz. E no final ele é tentado, né? E ele vai seguir com outro jagunço, outro forasteiro aí, que é o Joãozinho Bem Bem. E aí o final é aquele final icônico, né? Da morte dos dois, né? Um acaba matando o outro. E é um dos finais mais assim icônicos da literatura, na minha percepção. Tem umas passagens muito bonitas. Eu já tinha visto uma professora falar isso do Grande Sertão Veredas, e eu fiquei reparando agora nessa releitura do texto, que é essa passagem da natureza que ele faz quando algum acontecimento vai vir, né? Então, não sei se vocês estão com essa edição aqui, mas nessa edição, eu até recortei essa passagem, e ele fala... Gente, eu achei isso tão bonito, a forma como ele descreve. Eu passei o marca-texto aqui, ó. Está lá na página 307. É assim que, depois que ele fala assim, eu vou para o céu, vou mesmo, por bem ou por mal, minha vez há de chegar, para o céu eu vou, nem que seja porrete. E aí, depois que ele fala isso, a turminha pegou o passo a caminho do sertão, aí vem. Eu achei esse parágrafo, assim, eu falei, gente, que homem que é esse? E aí eu vou encerrar a minha fala para abrir para vocês, lendo um pouco, mas eu não leio bonito assim, não, mas eu vou tentar. Ele fala assim, ó, foram norte afora, na derrota dos criminosos fugidos, dormindo de dia e viajando de noite, como cativos amocambados de quilombo a quilombo, para além do Bacupari, do boqueirão, da broa, da vaca, da vacaria, do peixe bravo, dos tachos, do tamanduá, da Serra Fria e de todos os muitos arraiais jazentes na reta das léguas, ao pé dos verdes morros e dos morros de cristais brilhantes, entre as varjarias e os cordões de mata, e deixavam de lado moendas e fazendas, e as estradas com cancelas, e roçadas, e sítios de monjolos, e os currais de Fonseca, e a pedra quadrada dos irmãos Trancoso, e mesmo as grandes casas velhas, sem gente mais morando, vazias como seus currais, e dormiam nas brenhas, ou sobre as árvores de sombra de caatingas, ou em ranchos de que todos são donos, à beira da lagoa, com os patos da lagoa cobertas de mato, atravessaram o rio das rãs, o rio do sapo, e vieram por picadas penhascosas e sendas de pedregulho, contra as serras azuis e as serras amarelas, sempre. Depois por baixadas com outeiros, terras mansas, em paragens ripuárias, mas evitando a linha dos vals, sobre o voo das garças, o caminho por onde as boiadas vêm, beirando os rios.
E assim se deu lá no povoado do Tombador. Gente, eu acho esse trecho tão bonito, assim, pensar, me deu aquela sensação mesmo bem cinematográfica, assim, de um carro vai passando com aquela câmera no que é o sertão de Minas, né? Enfim, eu fiquei muito feliz com essa releitura, e é isso. E eu fico pensando, depois vocês ajudam a checar essa informação, mas eu tenho quase certeza que é essa mesmo. Que o Graciliano Ramos, que é o meu segundo amor na vida, depois do Guimarães Rosa, reprovou esse livro num concurso. Ele estava numa banca que o Guimarães Rosa submeteu e o Graciliano Ramos reprovou esse livro. Eu fiquei assim, como assim, gente? Ele não deixou ganhar o concurso, Sagarana. Né? Enfim, mas é uma análise aqui muito simplista. Eu já vi professores explicando o nome de cada um dos personagens, né? Que o Augusto Matraga é nome de santo, como se fosse um nome de santo que ele recebe depois, que a Quitéria é a Quiquitador, né? Vai fazendo as explicações assim do nome de cada um desses personagens, né? Joãozinho Bem Bem, esse Bem Bem de Bang Bang, de Bem Bem de arma. Enfim, o Sagarana também, eu já vi, que é uma saga irana, é uma coisa de... uma saga muito próxima de nós, né? Uma história muito próxima de nós. Então, assim, tem muita coisa bonita nas camadas desse texto, que eu acho que eu, na minha humilde formação, às vezes não consigo captar muito bem, né? A gente tem que estudar mesmo, aprender com os professores, porque tem muita coisa que a gente não pega, porque esse homem era meio fora da curva, né? Dito isso, passo aí para vocês agora. Tainá, Amanda, que está com a mãozinha... Karina, eu só queria fazer uma colocação aqui, que eu acho super interessante na obra dele de uma forma geral, mas mais especificamente me baseando nesse pequeno trecho que você leu, são tantos adjetivos que parece algo subjetivo, mas na verdade tudo é real, entendeu? É uma vivência literalmente dele. Quem conhece a região que ele está citando consegue entender um monte de outras coisas que talvez para a gente fique um pouco difícil para poder visualizar, sabe? Eu acho isso incrível, essa riqueza vocabular da parte dele. Ô, José, eu não sei se você está lá no grupo do Clube de Adorim. Se não tiver, eu acho que vale a pena você entrar, porque é muito gostoso, né? Mas, assim, eu vou mandar para vocês eu já mandei isso lá, eu acho, um podcast, que é eu acho que ele é geógrafo, que ele aposentou e ele tá percorrendo os caminhos citados pelo Guimarães Rosa. E ele está comprovando que tudo que ele cita tem mesmo, né? Então, ele fala assim, às vezes ele fala de um riachozinho que tem em tal lugar. Ele vai lá, tem um riacho mesmo. Então, eu tenho um livro aqui em casa, lindíssimo. Eu acho que eu mostrei isso no encontro do Grande Sertão, que é uma bióloga que ela pintou em aquarela todos os pássaros citados pelo Guimarães em Grande Sertão, né? E ela mostra os lugares que esses pássaros estão espalhados aqui nos estados brasileiros, né? Então, assim, é um homem mesmo fora da curva, gente. Eu fui reler a biografia dele aqui, o homem foi fazer faculdade de medicina com 16 anos, gente. Tem jeito não, né? Estudou Esperanto. Mas vamos lá. Fica à vontade, gente. Vamos ver quem que levantou aqui a mão. Eu acho que a Amanda foi primeira, depois Tainá, depois Jéssica, né? Amanda, fica à vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Então, eu fico até meio assim de confessar isso no Clube de Adorim, mas eu vou confessar que eu nunca tinha lido Guimarães Rosa na minha vida. Mais de 30 anos eu nunca tinha lido. E aí, meu primeiro contato com Guimarães foi esse conto. E aí, eu não sei se tudo que Guimarães escreve é assim,
mas tudo que eu achava que ia acontecer não aconteceu, aconteceu diferente. Eu falei, meu Deus, esse homem é impressionante. Teve até que foi assim, no começo ele tava pra morrer, né? Aí a mãe dele, a filha dele fala assim: por que que o pai não gosta de nós, mãe? Aí eu falei, ah, tomara que morra mesmo. Aí eu falei, vai morrer. Aí não morreu. Aí quando vê, ele falou, eu falei assim, vai viver uma vida tranquila agora. Aí não, ele sentiu vontade de brigar de novo. Aí, segunda vez que ele encontrou o Joãozinho bem, eu falei, agora ele vai entrar pro bando e vai matar todo mundo. Não só não entrou, como só matou o Joãozinho bem e morreu. Eu falei, eu não tô entendendo mais nada desse trem. Aí eu fui totalmente surpreendida. E eu sempre ouvi que todo mundo falando de Guimarães Rosa, falando que é muito difícil traduzir, né, o Guimarães para outros idiomas. E depois de ter lido esse conto, eu falei, gente, não é difícil, é impossível. Porque tem uma parte que eu achei muito legal, que eu vou até usar, que ele fala assim, e não esperou café coado. Como quem diz assim, eu não esperei muito tempo. Eu falei, eu vou adotar isso, vou falar também, que eu achei muito legal. Como é que você traduz isso para outro idioma? Não tem jeito, né? E eu fiquei encantada, gente. Eu até vou colocar nas minhas próximas leituras Grande Sertão Veredas, né? Porque é uma leitura obrigatória. E, nossa, obrigado mesmo vocês por terem colocado esse conto no clube, porque foi o meu pontapé para começar a lê-lo. Tá vendo? Gente, Isso que faz valer a pena o clube. eu falo assim, emenda aí, Tainá, porque olha aqui, gente, eu dei aula manhã, tarde, dei aula da noite, estou jantando, eu estou morta de fome. Amanda, você que me mandou mensagem agora no Instagram, não foi? Foi. Ai, que bom que você conseguiu entrar. Fico muito feliz. Amanda, que delícia ouvir você falar. E eu fiquei pensando, assim, passou um filme na minha cabeça, porque eu falei, gente, o que foi meu primeiro contato com o Guimarães? Foi com a minha professora que eu amava de literatura, que ela deu para a gente o fita verde no cabelo. E eu fiquei tão apaixonada com aquilo, eu falei, que é isso, gente? E queria ler mais, mas aí eu ia te recomendar isso, pega os contos do Primeiras Histórias. A gente tem esse encontro aqui do Clube de Adorim, mas é lindíssimo, e só vai, né, na leitura. E ouvir também, aquele audiobook foi muito bom, é muito bom ouvir com bons narradores, né? E outra coisa que eu ia falar também, esse trecho que você leu agora, que você achou muito bonito, ao lê-lo, eu fui pesquisando alguns dos lugares que ele cita. Ele fala serra de cristais brilhantes, uma coisa assim, né? E eu fui pesquisando, pesquisei, e realmente, igual você falou, tem mesmo arte que chama cristalina, que tem e tem em todos esses lugares. Eu pesquisei vários deles, tem mesmo, são muito bonitos. Falei, gente, o menino que você falou que tá andejando para esses lugares aí, dá vontade de ir mesmo, porque o jeito que ele fala é tão bonito que dá vontade de pegar a mochila e ver também. Eu vi um pacote de turismo, o pessoal acho que sai de Brasília e faz o tour, assim, de vários lugares do sertão de Guimarães, né? Tem gente já vendendo esses pacotes. Na Semana Rosiana, em Codisburgo também, eles fazem alguns passeios ali na região. Essa Semana Rosiana acontece sempre no mês de julho, né? Vale a pena também dar uma olhada, porque eu já vi, sim, ouvi dizer que é bem legal, que tem um passeio que eles fazem lá, que vai fazendo as paradas e lendo alguns trechos das obras, que é bem legal, né? Imagina. Tainá, fica à vontade. Vamos lá. Eu fico até sem graça também de falar de Guimarães Rosa, porque eu confesso que eu tenho dificuldade com ele. O meu primeiro contato com Guimarães Rosa foi através de uma professora de literatura que eu amo, que é a Karina, na época, eu não lembro se foi na época da faculdade ou se foi no próprio Clube de Adorim que a gente começa
que nós já lemos outros livros dele aqui no clube, né? Então, mesmo com o apoio do clube, mesmo com as discussões, mesmo com a análise posterior, eu sempre tive muita dificuldade. E aí, ler o conto foi um misto, assim, eu estava lendo no Kindle e aí a gente para ali, né, para de ler, e quando eu voltava, como é um conto, não tem capítulos, assim, então eu voltava e eu ficava assim, peraí, o que aconteceu aqui? Porque você para meio que no meio de uma história, assim, né? Então, eu tinha que voltar e reler, e aí, para mim, é uma coisa difícil mesmo, assim. Mas que vai crescendo ao longo do tempo. Eu ainda acho a escrita dele maravilhosa, acho muito única. Acho exatamente como a Amanda falou, ele tem essas passagenzinhas, essas coisas que é muito mineira, que traz muito da nossa cultura e que é muito bonito de ler e de se encontrar no livro, assim. E aí, quando eu terminei de ler, eu postei no Instagram, a Karina me perguntou o que você achou, eu fiquei assim, como que eu respondo pra Karina? Porque eu sei que ela acha maravilhoso, foi ela a maior defensora quando a gente selecionou qual livro que a gente queria colocar para a primeira leitura do clube. Ela falou, tem que ser esse é maravilhoso, e o final é lindo. E eu falei, como que eu explico que eu ainda não entendi 100% o que aconteceu aqui? Mas, enfim, eu gosto muito de coincidências literárias, e aí eu estou lendo esse livro de Cartas Perto do Coração, que é um compilado de cartas que Fernando Sabino trocou com Clarice Lispector. E aí eu estou lendo esse livro para um outro projetinho que o clube vai ter esse ano ainda, que a gente vai falar no final do encontro. E aí na segunda carta que aparece aqui no livro, tem uma passagem de Fernando Sabino. Ele enviou uma carta para Clarice em 1946, e ele falou assim: outro dia saiu um novo livro que está fazendo um furor, é o termo. Vocês até possivelmente já ouviram falar, pois é do chefe do gabinete do Itamaraty, Guimarães Rosa. Chama-se Sagarana, livro de contos muito bem escrito, misto de Monteiro Lobato, Ciro dos Anjos, Euclides da Cunha e Mário de Andrade. Entenda-se se for possível. Todo mundo está deslumbrado. Álvaro Lins descobriu e consagrou. Gostei do que já li, é realmente uma perfeição de linguagem e expressões do interior de Minas. Os diálogos, principalmente, muito bons, mas não é meu gênero e penso que você também não gostaria. Aí ele fala isso para Clarice Lispector. E aí tem a resposta da Clarice Lispector depois. Ela fala o seguinte, quem tinha me falado de Sagarana era Escorel, que é um outro escritor amigo dela, elogiando. Não sei mais nada. E aí acaba aí. Será mesmo que Clarice lia Guimarães Rosa? A própria Clarice, que a gente lê também e tem essa dificuldade, né? Que não é um texto simples também. É engraçado, né? Porque eu adoro essas coincidências literárias quando você pega outro livro que faz referência ao livro que você está lendo. Eu fiquei muito maravilhada. Mas acho que é isso por enquanto. Jéssica, pode ir. E pessoal, não, a Amanda não sabe que eu tentei ler Grande Sertão Veredas com o clube e uma personagem que é homenageada, né, pelo clube, que é de Adorim. Assim, nossa, vou adorar esse livro, assim, porque, olha, o clube chama de Adorim por causa do livro. Minha filha, é uma confusão. Dizem que do meio para frente melhor, mas eu não cheguei no meio, mas eu assisti uma peça de teatro de Grande Sertão Veredas e me animou de ler. Só que eu participo de mais 3 clubes, ainda não li, comecei a ler de novo, mas eu gostei muito desse. Quando a Karina mandou o podcast, eu disse, que legal, né, ouvir, porque o podcast não, o audiolivro, assim, que legal ouvir, porque a única experiência que eu tive com audiolivro foi ensaio sobre a cegueira e foi muito bom. Só que, gente, não dá para ouvir audiolivro do Guimarães Rosa, não, eu achei meio confuso, um pouco confuso, porque você tem que ir parando para tentar absorver. Aí a minha amiga me prestou essa edição aqui, que ela comprou no sebo anos atrás, e é muito legal que ela é ilustrada. Aí é bem interessante, assim. E aí eu gostei, eu achei legal que ele cita uma parte, ele fala de mineiro, ele falou assim,
que tá falando do bando dele, né? Não é gente fácil, nem goiano, porque não é andejo, e nem mineiro, porque eles andam sempre com raiva fora de hora e não gostam de parar mais. Quando começam a brigar, mas pessoal igual o meu não tem. Eu achei muito legal, porque mineiro tem uma fama, na verdade, de ser tranquilo pro resto do mundo, né? Mas ele, por ser mineiro, ele tem propriedade para falar. E também eu achei legal quando cita, né, o título do livro no texto, que é algo bem religioso, né, para falar sobre cada um tem sua hora e coisa e tal. E eu lembrei bastante do Auto da Compadecida, porque tem os cangaceiros, e eles são muito unidos, eles honram uns aos outros, né, mesmo matando tanta gente, tendo, né, as coisas erradas, mas eu achei que essa fidelidade é mostrada também nesse livro, e eu achei interessante como que o protagonista ele se identificou com o líder do bando e eles tiveram assim um encontro de almas, assim, um gostou do outro, se chamavam de irmãos, né? E eu achei incrível a luta final, eu gostei, porque assim, para mim, ler essa história foi mais simples do que o meu trauma inicial com Grande Sertão Veredas, e eu li Miguelin. Ai, gente, Miguelin é lindo, eu choro tanto. É a coisa mais linda, assim, eu indico para quem quer, lógico que esse texto é curtinho, mas Miguelinho é muito bonito, que o Guimarães, ele tem uma relação muito bonita com crianças, ele, além das aves, né, ele gosta muito de falar sobre crianças, e eu chorei demais, principalmente numa cena com a família dele. Então, é um menininho muito bonitinho, que ele vê a vida de uma forma diferente, ele tem muita sensibilidade, mas ele vive da grande pobreza. Então, eu indico esse livro para vocês, se quiserem seguir meu caminho, que eu não estou no nível da Karina, né, de entender Guimarães, assim, eu fui engatinhando e Miguelinho me ajudou muito a ver o texto do Guimarães com outros olhos, porque Grande Sertão é bem dificinho mesmo, mas boa sorte aí, Amanda, que ainda não é. Mas eu gostei do texto. A gente ficou na dúvida, viu, Jéssica, de trazer o Miguelinho, mas como a gente já tinha lido ele com a turma que foi fazer o vestibular da FUVEST, na época que estava, né, com o nome Campo Geral, nós optamos por não trazê-lo de volta, mas, gente, que texto lindo, né? E o Miguelinho, quem conhece lá a biografia do Guimarães vai reconhecer muito do Guimarães no Miguelinho, esse menino que sai de uma cidadezinha, né, para enxergar o mundo, usar a metáfora aí, né, do Miguelinho, para enxergar o mundo. Livro maravilhoso. Ô, Jéssica, quando você for voltar no Grande Sertão Veredas, na hora que começar a discussão com o Zé Bebelo, a história vai engatar aí vira essa novela aqui, ó, de faroeste, aí vira isso aí que você viu no livro. Fica muito bom, mas até chegar lá, eu acho que são umas 200 páginas, dependendo da edição, né? E depois eu já vi uma professora falar isso, foi intencional, é tudo misturado, memória de uma pessoa mais velha, o Riobaldo está mais velho contando, e aí ele mistura tudo, né? E depois que ele vai organizando na linguagem a memória dele, porque ele está tentando ainda entender o que aconteceu. É como se fosse meio que uma sessão de terapia ali, você chega vomitando tudo, né, que você está sentindo, e depois você, não, peraí, foi assim. Aí ele volta tudo de novo que ele falou, mas numa linha mais cronológica. Por isso que eu falo que até esse momento, depois, se você chegar até ali, depois você ama o livro, porque começa mais respirável. Mas vamos lá, vamos seguir. A Zélia está aqui, vou pegar a filinha das mãos aqui. A Zélia, depois a Débora, depois a Bruna, depois a Fernanda. Oi, pessoal. Primeiramente, estava com saudade do clube, dos encontros. Amei o Amigo Oculto de fim de ano. Gente, então é engraçado como que sempre tem uma professora de literatura, né, por trás da nossa iniciação no Guimarães Rosa e do amor que a gente tem por ele.
No meu caso, eu tinha uma professora, ela era uma senhorinha, né, a dona Conceição, e assim, eu lembro que o que acontece, né? Eu sou formada em biologia, eu dou aula de biologia, mas eu fiz letras também depois no UNES. Mas eu lembro, olha que tristeza, né? Eu ficava sempre nessa dúvida: será que eu quero ser professora de português ou professora de biologia? E ela foi um dos motivos para eu não ser professora, porque ela ficava lá com tanta empolgação, falando das obras literárias, e só eu prestava atenção. E eu falava, ai, acho que eu não quero isso, não. Porque ninguém, assim, né, ligava muito para a questão de literatura, mas ela foi uma professora muito querida, e eu lembro que eu li no terceiro ano, né, o Grande Sertão Veredas, era para a prova da UFMG na época. E aí eu lembro que eu comecei, eu não entendia, eu continuava, não entendia, e aí eu fui falar isso com ela, e ela falou exatamente isso que você falou, Karina. Ela falou assim, Zélia, olha, o início é assim mesmo, né? Mas depois que você engata a leitura e que você, né, chega até o final, vai ser um livro que você nunca mais vai ler na vida nada parecido, nada igual. Vai marcar sua vida profundamente. E essas palavras dela, né, foram assim essenciais para que eu continuasse ali na escalada do Grande Sertão. Eu lembro que eu comecei umas 3 vezes o livro, na hora que eu entendi essa confusão e que entrou na linha do tempo correto, eu falei, não, agora eu vou começar tudo de novo. Então, e aí quando engatou, é isso, né? Eu falo que eu lembro muito dela, porque eu nunca li nada igual. É um dos livros favoritos, né, da literatura brasileira que eu já li. E olha que engraçado, esse conto, Sagarana, a primeira vez que eu tive contato com ele foi através de um teatro na UFLA. Eu não lembro que evento que estava tendo, e aí, na cerimônia de abertura, era um narrador, era uma pessoa só, né, falando esse texto, né? Então, teatro, texto decorado. E eu fiquei encantada, né? Depois eu li o livro, o Sagarana. E o Guimarães Rosa, ele tem, eu acho que pra gente que é mineiro, né, é um texto tão gostoso de ler, né? Parece que é isso, são mineiros conversando, tomando um café, né, com uma xícara de café, um bolo de fubá. Então, eu gosto muito de ler Guimarães, até por isso eu fico sempre pensando como que é para uma pessoa de outro estado ler Guimarães Rosa, né? Porque é o jeito da gente falar, são os nossos ditados, e eu acho delicioso, né? E, e foi até legal, Karina, que você falou assim da questão do significado do matraga, né? Porque nessa releitura, eu estava olhando, eu sempre anoto nos livros o ano que eu leio, né? E eu li o Sagarana em 2015, então eu fui ler esse conto novamente 11 anos depois. E, e assim, e aí eu pensei, nossa, da última vez eu não lembro se eu tinha notado isso, mas porque no início fala que Augusto Matraga não é Matraga, não é nada, é Esteves. E aí eu falei, gente, depois ele não explica por que do Matraga, né? Então, assim, nossa, Karina, se você tiver aí qual que é essa análise que você falou, o vídeo, puder mandar no grupo depois, eu adoraria. E só para finalizar, na verdade, assim, eu gosto muito desse conto, mas ele não é o meu favorito do Sagarana. O Sagarana tem um conto que eu acho assim a coisa mais magistral, o melhor conto que eu já li, que é o Sarapalha, que são 2 velhinhos conversando e eles têm malária. E por que eu gosto muito dele, né? Como eu falei, eu sou professora de biologia, e enquanto eles estão conversando e lembrando do passado, e de uma mulher que os dois amavam e tal, eles vão tendo os sintomas da malária. E eu achei aquilo tão fenomenal, né? Então vem os suores e o tremor e a febre. E esse conto me encantou de uma forma que eu recomendo muito, né? Quem continuar a ler essa Garana aí, lê o Sarapalha, porque ele é fantástico. Zélia, perfeito. Eu vou mandar para vocês. Eu estou compilando aqui os links, eu vou mandar. Essa coisa desse nome, de ser quase que uma beatificação dele ali, né? É o Wisnik que fala nessa. Ele dá uma aula contando a história da Oriavez. Só que ele cita a pesquisadora que usou isso no ensaio. Eu vou mandar para vocês. Estou compilando aqui. Eu acho que quem que era mesmo estava na fila aqui, a Débora.
Sim, Karina. Fique à vontade, Amanda. A Zélia falou do nome Matraga. Eu comecei a assistir uma aula de um moço chamado João Adolfo Hansen. Não sei se vocês já viram. E eu assisti assim 5 minutos, que não deu tempo de assistir a aula inteira. A aula tem 3 horas sobre esse conto. E ele falou que o nome Matraga vem. Não sei se vocês já foram nessas missas como chama isso? De Páscoa, de Quaresma, que tem aquela matraca que fica fazendo assim, barulhão, que remete ao barulho de tiro. E por isso que ele fez esse trocadilho de matraga com matraca. Falei, gente, não é possível que é isso. E o professor fala. Que E assim, legal! deve ser uma aula maravilhosa. Então. Eu já vi uma professora da UFMG já falou isso também, viu? Já falou, já deu essa explicação. Eu achei incrível. Perfeita colocação. Já vi essa fala também. Débora, fica à vontade. Oi, gente. Sou do time aí dos que tentam ler Guimarães, né, mas que tem dificuldade. Também abandonei o Grande Sertão Veredas, não consegui terminar, porque realmente estava muito confuso para mim no momento que eu estava lendo. Vou voltar em algum momento. E li, né, o Augusto, mas também fiquei um pouco confusa. Na hora que eu li, eu falei assim, gente, eu acho que eu não entendi tudo sobre esse livro. Aí eu fui, peguei um resumo do enredo para ver se o que eu tinha entendido do enredo era realmente, né, aquilo mesmo. Aí depois que eu peguei esse resumo, eu falei, não, agora eu vou ouvir para mim realmente pegar com calma ali. Então foi muito bom ter sido um conto, porque eu acho que se tivesse sido um livro, realmente eu não teria tido esse tempo e essa dedicação. Mas embora eu tenha essa dificuldade, eu acho que, né, ele é um autor incrível e a gente não pode abandonar, a gente tem que insistir, né? Porque acho que só ele assim, não sei porque ele não ganhou um Nobel, né? A gente fica às vezes mendigando esses prêmios aí, mas por que não, né? Mas é incrível e eu me lembrei de uma frase de vocês comentando aqui agora, né, e da minha dificuldade também, de uma frase que tem num texto de apoio de Moby Dick, e Moby Dick também é isso, é uma confusão, muitas divagações e conflitos náuticos e termos técnicos, e você fica meio perdido naquilo, e aí quando você termina o livro, fala assim, será que eu entendi realmente? E aí, no texto de apoio da edição da Zahar, tem uma frase muito interessante que fala que somos incompetentes e ignorantes para ler Moby Dick. E eu acho que somos incompetentes e ignorantes para ler Guimarães Rosa. Eu acho que, assim, é muito, muito difícil, né? Mas vale a pena, porque vale a pena qualquer coisa que você entende, qualquer coisa que você pega ali, já vale a pena o suficiente ali para você, né, tirar alguma coisa daquela leitura. Então, eu gostei muito, né, mesmo tendo um pouco de dificuldade, eu gostei muito de pegar esses regionalismos, né, esses ditados, essas coisas tão nossas no mineiro, mas ao mesmo tempo tão distante da gente, porque pelo menos eu não conheço o sertão, não tenho a mínima ideia de como é o sertão, só por foto, né, pelo que a gente ouve e lê, mas pessoalmente eu ainda não tive essa oportunidade. Então, por mais que seja mineiro, ainda está distante, né? E a Carmen Lúcia, né, ministra, fala muito isso, né? Que existe o mineiro e existe o Gerais, né? Aquele pessoa que é nascida no sertão, né? Então, acho que por mais que somos do mesmo estado, temos algumas diferenças. Me lembrou muito o final da música João de Santo Cristo, né? Aquele final ali é bem João de Santo Cristo, né? Talvez seja até uma inspiração, não sei, não conheço muito a inspiração da música. Mas é isso, né? É aquela história, né? Na verdade, João de Santo Cristo é uma redenção ao contrário, né? Ele vai tentar ser uma pessoa boa e ele acaba se perdendo, né? Se corrompendo ali, sendo corrompido.
E o Augusto Matraga ali, ele tenta fazer essa redenção, e eu gostei muito desse caminho de redenção, totalmente confuso, totalmente às avessas, né? Ele não se redime totalmente, até porque ele entra para um bando de novo, ele acaba matando uma pessoa no fim da vida, mas ele cumpre a promessa, né, de entrar no céu amarretada, né? Então, aporretada, né? Então eu gostei bastante, e é isso. Espero me dedicar mais novamente aí a algum outro livro. Perfeito, Débora, sua fala. Você sabe que você falou da música do Legião? Fiquei pensando, porque dá essa coisa de duelo, né? Eu acho que é isso que faz a gente pensar na referência. Mas o que eu vejo de divergente nas duas histórias, apesar de, né, das duas serem uma espécie de duelo, é porque eu não sei se foi o Wisnik que falou isso na aula do que eu vou mandar lá para vocês, mas que fala o seguinte: o Brasil dessa época, né? Você tinha um Brasil ali, Brasília sendo construída, vamos voltar para o interior do país, né? Essa coisa de você ter a capital. Aí fala assim: você ter a lei, você ter a regra. E aí, a diferença do João de Santo Cristo, que um atira pelas costas, né? Dá muito a ideia dessa coisa do bem e do mal. Aqui, quando a gente pensa no Joãozinho Bem Bem e no Augusto Matraga, você vê que a regra, os dois vão pela regra. E a regra é o quê? Do Augusto Matraga: eu tenho que proteger essa família, porque eles são inocentes. Quem fez o errado lá foi o outro filho, que não está aqui. E para o Joãozinho Bem Bem, a regra é o seguinte: como que eu não vou honrar um dos meus capangas aqui queridos, que eu preciso honrar a vida dele? Então, os dois, assim, teoricamente, eles vão defender o certo dentro da regra de cada um, né? E eles morrem se respeitando, né? Reza para ele, enterra ele, esse homem é bom. Gente, esse diálogo é fenomenal no final, né? E as tripas vão saindo, né? Então, assim, eu acho que eles morrem amigos, né? Tem que ter muita coragem para me matar, né? Eu acho que eles ficam com essa coisa de dois homens bons, né? Eu achei fantástico. Boa analogia que você fez. Bora lá, gente. Bruna, fica à vontade. Gente, já fazendo um gancho com o que vocês estavam falando da música, eu acho que tem também um ponto aqui no final, do bem e do mal, porque um morre a facada, o outro morre baleado, né? Então mostra que, se eu não me engano, que tá aqui, né? Um foi de tanto chumbo e bala, e o outro com a faca, que foi de estômago até não sei aonde, para abrir todas as tripas. E também acho que também aqui faz essa diferença do duelo, mostrando o bem e o mal, porque a facada você se coloca disposto a duelar, você está dando a sua vida, você está com um punhal ali em mão. Quando você está com a arma, você está distante, você pode ser um homem covarde, mas com uma arma na mão, você se torna a pessoa mais, né, sei lá, mais forte possível. Então, acho que aqui também tem esse gancho com isso, do bem e do mal, atirou pelas costas, quando um duela com uma faca, o outro duela com uma arma, né, já mostra aqui a disparidade entre os dois. Eu nunca li Grande Sertão Veredas, eu acho que eu nunca tinha, achei que eu nunca tinha tido contato com Guimarães Rosa, mas eu achei um livro que eu li na escola, aí tá aqui assinado por mim, lido em 2007, há quase 20 anos, e tem embaixo um PS, não gostei. E aí, relendo, eu acho que não é que eu não gostei, eu simplesmente não entendi naquela época. E aí, até respondendo a Zélia, como que é uma pessoa não mineira lendo, é difícil. É muita palavra que eu desconhecia, muito regionalismo, muito vocês contando ali da paisagem, coisas que eu não conseguia identificar, né, por eu não conhecer, ou por eu ter uma realidade muito distante, morar só em frente prédio, aqui na Cidade Cinza. E muitos termos desconhecidos, né? Que raio que foi cuspir no canguçu detrás da moita? Não sei o que é isso. Então, muito distante, eu acho que naquela época eu não tive nem a paciência de pesquisar para poder entender o que era, e simplesmente não gostei. Li tudo porque na época era obrigatório, né, para a escola, mas não gostei. Hoje, relendo, eu já tenho uma visão totalmente diferente, porque eu adoro esses livros que no final é um final fechado, mas ao mesmo tempo aberto para discussão,
no sentido de, eu fiquei com alguns paradoxos assim na cabeça. Ele falava que a hora dele ia chegar. Mas será que chegou mesmo ou ele cavou para que a hora acontecesse? Será que no final ele morreu como herói? Ou ele simplesmente sucumbiu ao padrão vingativo dele, que ele sempre teve, e usou aquilo ali como desfecho da própria vida? Né? Então, acho que o que eu mais gostei, apesar de toda a dificuldade, como ele gosta de vírgulas, né? Eram trechos muito longos e com muitas vírgulas, eu achei isso muito legal no jeito dele contar a história. Mas achei muito difícil para quem não está familiarizado com o jeito como ele escreve, né? No caso aqui, nosso primeiro contato. Mas eu gostei muito desse final, de você ficar pensando. Eu acho que depende muito de quem está lendo no momento que você está lendo, né? Talvez quando a gente leu lá atrás, quando era adolescente, não, ele foi um herói, ele quis defender a família. Hoje, anos depois, talvez a gente pense, não, será que ele simplesmente não deixou liberar aquilo que estava dentro dele? Ele sempre quis aquilo? Será que ele sempre não quis ser uma pessoa vingativa, uma pessoa de sangue? E será que ele não sucumbiu àquilo que era dele? Então, no final, eu gostei muito, porque traz essa reflexão e eu não sei a resposta, não sei nem se existe uma resposta para isso, mas acho que é mega rico a gente ter essas perguntas no final do livro para a gente questionar o que se fez dele, né? Ele saiu como redenção? Ele saiu como herói? Ou ele saiu como um fraco? Não sei dizer, mas gostei muito. E aí eu vou até reler todos os demais contos aqui para ver se dessa vez eu consigo entender, 20 anos depois. Ô, Bruna, muito bom te ouvir, né? Uma perspectiva assim de alguém que não está em Minas, mas eu te garanto, a gente também não entende tudo, não. Na hora que você fez essa expressão, eu também não sei o que é, não. Eu acho que isso que está bonito. E muita coisa, alguém também, eu já vi isso em alguma aula, falando assim, que a gente às vezes fica assim, nossa, olha aqui um neologismo, olha que outro neologismo. Aí você vai ver as palavras, não é neologismo, não existe mesmo. Então, assim, eu acho que ele usa, de fato, muito neologismo, mas tem muita coisa, assim, que dizem que ele, até antes dele escrever O Grande Sertão, ele viajou com os jagunços a cavalo, e que ele ia sempre com um caderninho, anotando, o que é aquilo ali, o que é tal coisa, né? Então, eu acho que, que isso é intencional. O Ferreira Goulart, ele falou que o Guimarães Rosa, o Grande Sertão, ele fala do Grande Sertão, era uma verborragia para linguistas. Eu acho que é isso que ele... E dizem que o Guimarães, ele pegava todos os textos que saíam nos jornais, sejam bons ou ruins, e punha numa pasta, guardava tudo que falava, né? Mas era... esse estranhamento, né? A única coisa que eu vou dizer, e eu acho que tem muito a ver com a fala da Débora, que eu acho que eu pensei quando a Débora estava falando, é assim, eu abandonei Grande Sertão 3 vezes antes de concluir. Eu só consegui ler mesmo estudando, eu fiz parte de um clube de leitura com os maiores professores de Guimarães Rosa, assim, que vocês imaginarem, e eles foram analisando o livro, assim, toda semana, na pandemia, que eu terminei O Grande Sertão Veredas pela primeira vez, depois de abandonar 3 vezes. Então, e aí, quando você termina e você entende, você fala assim, meu Deus, muita coisa importante, falta nome, para usar a frase dele. Porque você fala assim, como que uma pessoa conseguiu observar isso e escrever sobre isso, dessa forma, assim, dar esse sentimento, né? Quando você fala assim, será que ele vai ser lembrado como herói ou como vilão? Né? O Mundo do Sertão tem muito isso, né? A gente tem aqui em Varginha o Bruno Maia, que é do Tuafa, músico, e o Bruno, ele fez um documentário sobre o Sete Orelhas, que é uma pessoa muito famosa aqui numa cidadezinha de São Bento, né? Que vai vingar o irmão. E no final a questão é essa, é vilão ou é mocinho, né? Porque vai vingar o irmão. Só que para vingar o irmão, ele mata os assassinos dos 7 assassinos do irmão, cortando as orelhas de cada um, né? Ele faz um colar de orelhas, né? E esse homem, assim, ele existiu, de fato, né? Mas mistura um pouco de lenda e tudo mais. Mas é isso, né?
O pai o senhorzinho lá que ele salva, fala assim, manda rezar uma missa, manda fazer isso, manda não sei o quê, né? Dá essa sensação de que morre como santo, né? Mas vamos lá perguntar para a esposa dele se ela perdoa, para a filha dele se ela perdoa, né? Então, eu acho que são as duas coisas. Fernanda, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Também é a minha primeira vez lendo Guimarães Rosa. Já tenho planos, né, de começar o Grande Sertão Veredas, mas ainda está mais para frente, porque eu sei que é um livro bem extenso. Eu comecei também com dificuldade. Eu comecei a primeira página e eu lembro que eu me perguntei, gente, o que está acontecendo? Porque parece que eu li todas as palavras, mas eu não entendi nenhuma delas, desde o início, né? Como se elas não tivessem conexão uma com a outra. Eu falei, mas ele estava falando de uma coisa e agora ele está falando de outra totalmente diferente, né? Como que elas se relacionam? Aí eu continuei meio que na marra, né? Meio que na força de vontade. Falei, no final, acho que vai fazer algum sentido. Algumas coisas não fizeram, mas eu achei interessante, no final, a ironia, né? Da forma com que o livro termina. Ele vai fazendo toda uma construção e aí a redenção do Augusto Matraga, na verdade, ela é meio dúbia, né? Ele morre combatendo quem ele mesmo foi no passado, né? Personificado ali pelo Joãozinho Bem-Bem. E aí é como se ele estivesse combatendo a si mesmo, mas ao mesmo tempo ele continua sendo ele mesmo, porque ele mata da mesma forma com que ele fazia no passado, né? Então, essa questão para mim de ser vilão, não ser vilão, ela não existe, porque ele é os dois. Ele é o bom moço e ele é o vilão, porque ele tem um interesse por trás, que é aquele que ele sempre lutou, né, de não, eu não posso, essa não é mais a minha vida, porque eu quero ser salvo, eu quero ser redimido. Mas ele busca quase que uma desculpa para conseguir continuar sendo a si mesmo. E eu acho que não tem essa separação, na verdade, né? Não é como se fosse uma dualidade entre bem e mal. Ele é os dois, é uma integração. Então, eu acho que a intenção final do conto, assim, pelo que eu entendi, pelo menos, né? Era dizer, olha, não tem, né, um vilão e um mocinho. Todo mundo tem um pouquinho de bem e mal dentro de si, que se manifesta, às vezes, de formas extremas, né, como ele narrou, de matar e de morrer, mas nos detalhezinhos, assim, do dia a dia, a gente também tem coisas que a gente faz de bom e coisas que a gente faz de mal. Então, eu acho que ele queria fazer essa ilustração, né, meio que extrema, mas para te mostrar que você também é assim, igual o Joãozinho Bem-Bem, igual o Augusto Matraga, mesmo que em níveis menores. Fernanda, perfeita colocação, né? Isso também tem lá no Grande Sertão, esse dúbio, né? Até o Diadorim, por falar que o dia de diabo, né? Você parar para pensar no Riobaldo e Diadorim, que a gente ama, gente, eles eram dois jagunços, matadores, saía matando todo mundo. Mas essa coisa, né, de você ter ali o médico e o monstro, né? Outra analogia literária, você ter o bem e o mal dentro de você. E no final, o que existe é o homem humano, travessia, né, para pegar as palavras finais lá do Grande Sertão. Mas é isso, né? E todo mundo tem esse lado bom e esse lado duvidoso, né? O que é a regra? De novo, né? O que é a regra? O que é a regra dentro do sertão? O que é a lei no mundo do sertão? Né? É muito doido pensar isso, né? Fazer justiça com as próprias mãos, né?
É porque, na verdade, não existe uma regra, né? A É. regra ela é variável, dependendo do sujeito para quem você pergunta. Exatamente, porque para o Joãozinho ele estava certo, e para o Augusto, que estava no lado oposto, ele também estava certo, né? Vocês lembram uma hora que ele fala... eu vou achar aqui a parte, daí eu comento, vou passar para a Jéssica enquanto isso. Eu achei interessante essa análise, né? Se ele é bom ou mal, questão de vingança, porque antes ele se vingava para ele, né? E dessa vez ele se vingou para o outro, né? Ele meio que viu, eu também tenho família, a cachorrinha tá brincando com o brinquedo, tá dando eco. Eu também tenho uma esposa, também tenho uma filha, e eles querem abusar das mulheres dessa família, então acho que ele pegou as dores, amadureceu para ele não vingar ele mesmo, mas querer ajudar uma outra família. Eu analisei dessa forma. E quando a Bruna fala sobre a escrita, tipo, Guimarães Rosa, 1908, nascimento, ele escreveu em 46 esse livro, e eu tô com a edição de 72. Então, assim, gente, o cara é maravilhoso, mas lógico que o que a gente falava, os trejeitos, assim, os ditos populares do mineiro, de quando eu nasci em 93, e hoje em dia, o que é falado, a língua é viva, ela vai mudando. Então, mesmo a gente sendo mineiro, muitas coisas a gente se identifica, mas muitas coisas a gente nunca vai falar, e às vezes a minha avó também. Então, isso que é a riqueza da linguagem, né, da língua portuguesa, das palavras, né? É muito interessante como que a gente aprende e a gente resgata até uma memória que a gente nem sabia, né, do nosso próprio estado, da nossa própria vivência mesmo nessa terra. E eu acho que o Guimarães, ele tem, igual o Miguelim, nossa, umas palavras assim que ele fala aos olhos de uma criança, né? Ele traduz as coisas falando de uma criança, gente. É algo assim, você não tem que entender, você tem que se sentir no começo, aí você vai pegando no tranco, tanto que no começo eu fiquei meio empacada, assim, gente, não tô entendendo nada, é muito diferente uma criança. Mas aí depois você vê a delicadeza que ele vai narrando qualquer cenário, qualquer vivência, que ele tem esse dom. Acho que igual a Clarice Lispector também, falar de coisas de uma forma super bonita é algo, lógico, técnica também, que vai, mas eu acho que o escritor ele tem esse pontinho, assim, os bons escritores, nossa, eles traduzem coisas que a gente nunca imaginaria que a gente ia falar de um jeito, e eu acho que a Karina também tem muito disso, quando ela escreve, quando você fez o texto da sua filha, nossa, eu acho que essa habilidade que eu não tenho, eu sou ótima leitora, mas sou péssima escritora, escrever carta para o meu noivo, eu peno mas escrever, a repetição, mas eu fico encantada. Então, eu acho que esse livro mostra para a gente que, mesmo sendo a maioria mineiros, a gente também não entende muita coisa, porque é em outro tempo, né, em outra vivência, ele andar junto, né, com os jagunços lá. Então, isso, ele era um pesquisador também, né, que ele queria entrar mesmo naquela vivência para escrever sobre, perfeito. Jéssica, obrigada, viu? E engraçado você falar isso. Eu queria. Gente, sabe quando você gosta muito de uma coisa que você quer que todo mundo faz? Gente, tenta ouvir o audiolivro agora, depois desse encontro. Eu fui até pesquisar, tenho certeza que é ator da Globo dos anos 80, dos anos 90, que gravou aquele audiobook. Porque ele põe tanta emoção, na hora das cantigas, ele canta as cantigas. Eu fiquei assim, o que é isso? Porque aí eu acho que essa coisa do caos mineiro, da saga de uma história, né? Me pareceu muito essa coisa quando a gente ouvia as histórias aqui em Varginha dos Sete Orelhas, né? Essa coisa, você vai contando essa saga, né? E aí você vai ouvindo. Assim, eu vou pedir de novo, assim, tentem ouvir. E outra coisa que você falou... você tinha falado do Miguelim, foi o Miguelim? Você tinha falado uma coisa que eu ia comentar, mas eu esqueci, daqui a pouco veio na cabeça aí de novo. Bruna, fica à vontade. Karina, só antes da Bruna, é o que você falou mesmo. Quando é ouvido um texto assim, dá uma emoção tão grande na gente, porque é o que eu falei, meu primeiro contato foi a história narrada. E eu fiquei assim, gente, mas que história maravilhosa!
E é diferente quando a gente lê, né? Geralmente a gente gosta sempre de ler mais do que de ouvir, mas ter a experiência de ouvir, depois eu quero ouvir sim o audiolivro que você mandou, faz muita diferença nos causos do Guimarães. Travou aqui para mim um pouquinho, mas eu acho que é isso mesmo, faz muita diferença essa coisa de ouvir o texto, né? E ficou, nossa, ficou muito emocionante mesmo, não tem jeito, eu vou continuar minha pesquisa para ver quem que fez a narração. É igual aquele Carlos eu acho que ele chama Carlos Vasconcelos, ele já fez coisa para Globo, já fez filme, ele lendo o conto Cadeia do Vidas Secas, gente. Gente, na pandemia, todo mundo ficou muito sensível na pandemia, né? Mas na pandemia eu ficava em casa, na época eu morava sozinha, eu ficava em casa tomando vinho, ouvindo aquilo, eu chorava, eu achava a coisa mais linda do mundo. Hoje eu falo que a parte lá do Vidas Secas Cadeia eu acho mais bonito que o do Baleia. Mas era o rapaz lendo, ele senta num teatro, assim, começava a ler o texto. Depressão, viu? Era bem isso mesmo. Eu coloquei aqui, gente, o trecho que eu tinha lembrado, que eu gostei, quando ele fala assim, coloquei no chat, e assim se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio, direitinho, desse jeito, sem tirar nem pôr, sem mentira nenhuma, porque essa aqui é uma história inventada, e não é um caso acontecido, não, senhor. Tá vendo essa coisa que eu acho que foi a Fernanda que falou, de tudo é e não é? Olha, eu adoro quando ele fala isso, e eu tenho um amigo, o Renato, ele já veio aqui em alguns encontros do clube, o Renato usou isso aí na dissertação de mestrado dele, porque a gente trabalhava com... Ele trabalhou com crônica, com essa coisa assim, ó, é tudo inventado sem mentira nenhuma, né? Eu adoro isso, esse paradoxo que ele usa. A Zélia colocou um ali também, né? Ô, gostosura de fim de mundo. Para mim, mostra o tanto que ele estava amando deixar a vida de santo, com certeza. Eu achei também que foi o apogeu dele, foi a libertação. E um jeito assim, vou morrer ainda. Mas eu não diria deixar a vida de santo. Gente, ele morreu como mártir, que é essa coisa de você morrer para salvar o outro. Ele morre como santo. Eu senti assim, que o apogeu dele, o ápice, foi o quê? Eu achei um jeito de ser jagunço santo, sabe? Assim, uma coisa assim. Bruna. Eu só queria falar uma frase do livro. Você tem perna de Manuel Fonseca, uma fina e outra seca. Gente, eu ri muito. E aí foi a única frase que eu, Bruna adolescente, grifei do livro todo Sagarana que eu tô fuçando, tá aqui em marca-texto. Gente, eu dei muita risada, eu amei. Se não fosse bullying, eu ia usar isso adoidado. É muito bom. Eu queria compartilhar esse ditado aqui com vocês. Eu dei risada dessa parte. Aí eu fui pesquisar, né, para ver se, sei lá, se existe, se é um ditado popular conhecido. E não, as pesquisas mostram que é uma frase que foi eternizada por causa dessa obra. Ou seja, por mais que tenha sido escrito há tanto tempo, achei muito legal o Google ter dito, né, uma frase eternizada. Não sei se as pessoas falam isso ainda, mas é uma frase forte, né, que ficou marcada. Achei muito bom, além de ser mega engraçada, ri muito quando eu li. Ótima frase essa, e a Débora colocou outra boa ali também, ó. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Amores, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Tem uma citação do Guimarães Rosa, que escreve numa carta para a esposa dele, né, que é muito famosa. Os outros eu conheci por ocioso acaso, a ti vim encontrar porque era preciso.
Gente, homem romântico, lindo. E você um trem desse pra esposa, meu Deus. Não sei, né? Se foi um casamento feliz, se separa. Mas achei lindo. Nossa, lindas palavras. Mostra que, além dele escrever ótimos livros, ele também arrasava nas cartas. Né? Não, a dedicatória de Grande Sertão, gente, só assim, para Araci, não é que ela chamava? Ou eu estou misturando com Vidas Secas agora, do Graciliano Ramos? Como é que chamava a esposa do... Saiu até o filme lá deles, lá da Segunda Guerra, ajudando os judeus no passaporte. Eu acho que eu acho que é essa mesmo, do Grande Sertão. Para Araci. Depois vocês pesquisam aí, se eu estou misturando, mas eu acho que é esse mesmo. É só isso, assim, a dedicatória. Aqui tem uma frase a mais, aqui está escrito assim: Ara, sim, minha mulher, Ara, pertence a este livro. É isso aí mesmo. Eu acho lindo essa dedicatória, assim, minimalista. Amores, mais alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? A gente pode seguir aqui. Ô, gente, eu só quero agradecer a acolhida aqui hoje, e eu adorei e gostaria muito de continuar, e nos próximos estarei aqui com certeza. Muito obrigado. Ai, que bom, José, venha mesmo. Então, vamos falar da nossa agenda, né? Eu vou até compartilhar aqui que eu deixei aberto e eu vou passar para a Tainá. Eu vou mandar todos os links para vocês que eu fui coletando aqui. Eu tô doida para ver o filme antigo lá, porque o Wisnik super elogia o filme. E tem um filme também com o José Wilker, eu acho que é tipo uma minissérie, que eu amava o José Wilker, eu vou ver também. Tela 1. Vou compartilhar aqui rapidinho. Tá aparecendo aí o Instagram do clube? Tá sim. Tainá, vou passar para você, então. Tá bom, Cá. Eu também fiz uma apresentaçãozinha aqui, Cá. Depois a gente então compartilha a sua. Eu queria mostrar, porque ela faz as artes, gente, fica tão bonita, porque a gente vai falar, não vai ver as artes, só que eu não tive tempo e eu só compartilhar o Instagram mesmo. Eu fiquei tão feliz que a Zélia voltou para o Instagram. Agora ela vai receber e comentar todas as publicações de novo e vai jogar lá no grupo, e aí ela já tirou uma tarefa minha. Vou apresentar. Gente, com licença, só um minuto. Seria possível me colocar lá no grupo, Karina? É possível, sim. Eu coloquei o link lá na lista de presença, mas eu vou colocar aqui na sala também, quer ver? Onde está essa lista de presença, gente? Eu coloquei aqui no chat. Eu não percebi, eu estava tão entretido prestando atenção em tudo. Eu vou mandar. Eu vou procurar aqui, então. Eu postei umas 2, 3 vezes, dá uma olhadinha aí. Eu vou mandar de novo. Vocês estão vendo? Eu vou começar com esse, que é a gente vai compartilhar notícias, já pedi uma coisa, porque aqui no clube a gente faz tudo em conjunto. Esse ano o clube, mais uma vez, a gente vai falar, né? Comemora 10 anos, então a gente quer celebrar mesmo esse marco. E a gente está aí organizando vários eventos, encontros e coisas especiais. E aí o clube vai participar da Flipostos, que é a Feira Literária de Poços de Caldas, que acontece no final de abril. A gente vai ter uma mesa lá. E a gente queria levar vocês com a gente também para essa mesa. Então a gente queria fazer esse convite. A gente vai falar um pouco sobre... A Karina vai falar melhor do que eu sobre o nosso tema, mas sobre cartas, sobre troca de cartas e essa escrita... que acabou a gente se perdendo um pouco ao longo do tempo, né?
E aí a gente queria convidar vocês, leitores do Clube de Adorim, a escrever uma carta para um leitor desconhecido. E aí é sobre isso, assim, é sobre falar de um livro que te marcou, ou sobre o que a leitura significa para vocês, ou simplesmente conversar aleatoriamente para uma pessoa que você não conhece, que você não vai receber uma resposta também. Então, abrir seu coração, talvez, quem sabe. Gente, desculpa minha gata, porque é hora de jantar. E aí é isso. Então, vocês vão enviar essa carta. Quem quiser participar, pode ser anônimo, ou se você quiser deixar o seu contato também na carta, pode. Envie essa carta para a gente para o e-mail do clube, clubedeadorim@gmail.com.br. É .br também, gente, depois eu corrijo ali. Até o dia 31 de março. Que a gente vai preparar tudo bonitinho para levar e distribuir essas cartas lá na nossa palestra em Poços de Caldas. Pode falar, Cá. Pessoal, eu sei que às vezes assim, vou ter que escrever uma carta, mas eu vou usar uma causa aqui para motivar vocês. Pega o livro que você mais amou na vida e escreva para essa pessoa, falando assim, nossa, tanto que você queria que ela lesse esse livro, que foi marcante para você, sabe, assim, um livro que abalou o seu mundo. Quem é meu aluno lá no curso de letras tem uma atividade que eu dou que é isso, tem que escrever um texto de um livro que abalou o mundo, que é inspirado num livro que eu tenho aqui de coletâneas de autores brasileiros que falam de livros que abalaram o mundo deles. Então, faz isso, porque se a sua carta abalar o mundo desse leitor, vai que você está incentivando uma pessoa a ler na leitura. Então, é um trabalho social mesmo, da gente tentar com essas cartas simples, às vezes pode ser um bilhete alongado, tentar incentivar esses leitores, né? Então, que a gente consiga levar aí algumas cartas para esses nossos espectadores. E a Flipossos, o tema é sobre cartas, né? Vai acontecer naquele final de semana, na última semana de abril, pega o comecinho ali do feriado de maio. Então, quem sabe vocês não conseguem ir, porque 1º de maio é feriado, né? E aí, se vocês animarem, já reservem hotel, tudo, porque a cidade lota. A autora homenageada vai ser a Carla Madeira, que escreveu, a gente falou dela aqui, acho que a gente falou no grupo, né? Escreveu Véspera, né? A Natureza da Mordida, e o outro que a gente gostou, como que chamava? Tudo é Rio. Tudo é Rio, né? Então, vai ter muita gente boa lá, vai ser muito legal se vocês puderem participar. A Flipossos acontece do dia 25 de abril ao dia 3 de maio. E aí a palestra do Clube de Adorim vai ser no dia 30, numa quinta-feira. E aí a gente pediu o material, a carta, né, até dia 31, só para dar tempo de a gente organizar tudo bonitinho e levar tudo já no padrãozinho, impresso e padronizado do clube. A gente vai ficar muito feliz se vocês toparem e participarem da nossa ação. Eu vou mandar tudo bonitinho no grupo também depois e divulgar também no Instagram. Próximo aviso, seguindo as nossas comemorações, a gente vai repetir o que nós fizemos ano passado, que foi um encontro com o Clube Leia Mulheres aqui em Varginha. Definimos ontem e a gente já está divulgando em primeira mão, não sei nem se já podia divulgar, mas a gente já aproveitou que a gente ia estar reunido aqui hoje para isso. Então, no dia 28 de abril, essa é uma leitura extra, não entra naquelas votações que nós fizemos, né, da temporada 2026 do clube, mas é uma leitura muito especial, e juntamente com Leia Mulheres vai ficar mais lindo ainda a experiência literária. Então, no dia 28 de abril, às 19 horas, a gente se encontra na biblioteca para conversar sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Então... E eu vou tentar fazer online também, tá? Para o pessoal que quiser entrar, como a gente fez da última vez. Tá. Agora a gente vai para a votação dos nossos leitores, dos nossos autores, né? Que nós vamos ler esse ano. Gente, eu não esperava que fosse dar empate. A gente tinha 30 autores. 30 autores.
O terceiro colocado, a gente ia escolher, né, 4 autores, porque 3 autores, né, porque a gente tem 4 leituras principais no clube durante o ano. A primeira foi Guimarães Rosa, então a gente teria que escolher mais 3 autores. A terceira opção ficou empatado em 5 autores. Então, o que o clube vai fazer? A gente vai trazer aqui agora as 2 autoras, e aqui já é um spoiler, porque foram 2 autoras, quem ganhou. As 2 autoras mais votadas, que vão ser as nossas próximas leituras, e aí depois a gente escolhe a leitura final, a gente faz uma nova votação, e enfim. Por que? Eu vou explicar. Vou divulgar primeiro essas 2 autoras vencedoras, e aí depois eu explico por que a gente vai deixar esse terceiro em aberto. Então, a autora mais votada foi a Conceição Evaristo, com 9 votos. Gente, foi muito difícil, assim, porque a gente tinha muitos autores, então os votos foram bem esparsos, assim. Conceição Evaristo vai ser uma das nossas próximas leituras. Nós lemos no clube dela Becos da Memória. Então, a gente vai abrir um link de votação agora na próxima semana, com outras opções da autora. Eu acho que nós lemos Olhos d'Água também. Nós lemos já 2 livros dela no clube. Olhos d'Água foi uma temporada principal. Becos da Memória não foi todo mundo que leu, porque a gente leu para participar da Feira Literária de Lambari. Então, muito feliz com essa vencedora. E mais feliz ainda com a segunda colocação, que é nada mais, nada menos que Clarice Lispector. Gente, tem todo o meu coração aqui. Então, essas foram as 2 autoras mais votadas. E aí, por que a gente não definiu já a próxima, o terceiro colocado? A gente fez um convite para Maria Valéria de Rezende, para ela participar de um encontro do clube, para a gente ler o voo da Guará Vermelha. Estou esperando o retorno, assim que eu tiver o retorno dela, eu trago para você se ela topou, se ela não topou, qual que é a data, e aí a gente define também as datas desses próximos encontros. Que é isso, cara. Muita coisa boa aí, né? Se vocês tiverem sugestões também de coisas para a gente comemorar esses 10 anos do clube, nós estamos abertos aí, com o sonho de fazer um encontro presencial para ver todo mundo, né? E é isso, pessoal, agradecer mais uma vez a presença de vocês, nos ajudem lá nas redes sociais, divulgue o clube para um amigo, para um colega, né? Chamem para os próximos encontros, e para a gente, antes que eu esqueça, que eu já ia esquecer, a fotinha oficial. Quem tiver um exemplar puder ligar a câmera. Espera aí que eu vou pegar o meu. Amanda, Fernanda, vocês vão abrir a câmera? Natiele também. Vai aqui. Ah, nenenzinho. A Zélia chegou na hora da foto. Vamos lá. Nossa, mas não vou poder abrir câmera. Gente, meu celular descarregou. Depois vocês me atualizem no grupo. Tá bom. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Peraí que não deu certo. Aí, vai. 1, 2. Agora acho que vai dar. Vou mandar lá no grupo, gente. Amores, beijo grande. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Até o próximo encontro. Boa noite.